Olá pessoal, meus amigos, meus compadres, minhas comadres, estamos aqui no nosso território Papel de Bodega e com alegria e gosto a gente vai conversar com um conterrâneo, bem dizer conterrâneo, que tem um nome muito parecido com o meu. Um é Gessier e o outro é Astier. Daqui a pouquinho. Bom, minha gente, em cima do mote dos nomes Gessier e Astier, eu convido aqui meu compadre conterrâneo lá de Campina Grande, Astier Basílio. Astier Basílio é filho de Vitória de Santo Antão, mas, bem dizer, foi para Campina Grande logo cedo e tornou-se campinense. Já é campinense, não tem problema. Filho de poeta, repentista, ele é poeta, escritor, jornalista, ator, é muita coisa. Um homem dos 7 instrumentos, caseia, borda e prega botão. Acho que o Basílio é sobrenome? Não, Basílio é aquela tradição das famílias pobres do Nordeste em que o patriarca coloca o seu nome como sobrenome. Sim. E isso é uma coisa interessante porque o russo tem o patronímico, que, por exemplo, como é o nome do seu pai? Antônio Quirino. Antônio. Se você fosse russo, seu nome seria Gessier Antonovich Quirino, porque o Antônio e Vich é o sufixo de filho, né? E nós, nordestinos, temos essa coisa. Geralmente, o próprio José Sarney. O Sarney era porque era José de Fulano. Filho de Fulano. E esse de Fulano é presente, inclusive, nos personagens dos seus poemas. Né? Todos nós temos Fulaninho de Fulano. Fulaninho Baguá de de Fulano. Fatinha, Batista de Campo Grande, né? E tem outros que vai pro nome do avô. Então, o meu Zé dos Cachos. O meu Basílio é o nome do meu avô, Basílio Lima. Ah, E ele colocou o nome dele como sobrenome em todos os filhos. Então, meu pai é Sebastião Basílio, ele teve mais de 10 filhos, e todos eles ele colocou Basílio. Alguns dos filhos continuaram, como foi o caso do meu pai. pronto. Astier Basílio. Ele já começou aqui falando que na Rússia as pessoas utilizam muito isso, né? Que é Stenovich, né? Que é o chamado patronímico. Patronímico. Isso porque nada mais, nada menos, esse caboclo aqui, além de ser tudo isso que eu falei, escritor, poeta, ator, jornalista em várias frentes, tanto na política como no esporte, como na cultura, ele ainda achou espaço na cabeça dele de aprender russo e foi embora para a Rússia aprender russo. Eu digo, tá com a molesta. Me diga, vamos começar primeiro a herança poética que você herdou, foi do seu pai, que é repentista, cantador, né? Mas você já é um poeta mais circunspecto, né? O seu pai está na cantoria mesmo, né? Ou faz também uma poesia mais... Meu pai, basicamente, ele de vez em quando escreve um soneto, uma coisa, mas basicamente a cantoria. A cantoria, né? A cordel e a cantoria. Meu pai conta que na nossa família, pelo ramo materno, a minha avó Luísa, ela tinha como ascendente o Romano do Mãe d'Água. Ele diz isso com muito orgulho. Do lado paterno, o tio do meu pai, Manuel Bonifácio, Mané Preguinho, Nome bom. Mané Preguinho. Era repentista na região de Patos e ele, de certa forma, acabou ensinando ao meu tio, o irmão mais velho, Manuel Basílio, que foi um cantador que infelizmente ele faleceu em 97 e o meu pai seguiu nessa linha. Então nossa família tem já tem um veio essa tradição poética. Praticamente todos eles escreviam literatura de cordel, então quando eu estava em casa, criança, era comum chegar pelo correio os folhetos que meu tio fazia. E ele era um cordelista muito frequente, ele escrevia com muita regularidade porque ele sustentava a família com poesia. E ele, todos os acontecimentos que ocorriam, ele tinha aquele veio ainda do poeta jornalista, né, que
observava os fatos e os traduzia em forma de literatura do cordel. Muito bem. O seu pai é Tião Lima e sua mãe é Socorro. Né? Agora vamos dar um pequeno salto. Um salto não é um salto de pulga, é um salto de gafanhoto, porque você foi parar na Rússia para estudar russo. Isso é muito pouca gente acredita nisso, mas eu digo com muito orgulho, eu digo que eu tenho um amigo que fez isso. Isso faz 7 anos, né, Astir? 7 anos, 7 anos. Aí como foi? Eu estava com problema de perceber o mercado de trabalho Do trabalho jornalístico. jornalístico. Eu sou uma figura em extinção. Sou um jornalista de jornal impresso. Minha grande, digamos assim, alegria no jornalismo era ir para a banca, pegar o jornal. Sou bicho de redação. Infelizmente é um mundo que está se acabando e que não tem o que se fazer, porque a vida é dinâmica, as coisas vão sendo alteradas. Antigamente se escrevia com uma pena, depois foi evoluindo, e não dá para fazer uma luta contra essa progressão. Infelizmente um trator que passa e você tem... Eu só lamento, porque realmente o mundo que eu recebi, ele está indo embora. O mundo que cheguei, quando eu me formei, havia na Paraíba 5 jornais diários impressos. E hoje só tem um. É uma tristeza. Aí eu percebi... Você já está sabendo isso... Para onde é que eu vou? Porque para se tomar uma decisão dessa, para o outro lado do mundo, com outra cultura, sem amigos, sem parentes, é importante ter muitas razões. Então não tive uma razão só. A razão profissional foi a principal, e eu imaginei o que é que eu posso fazer com o conhecimento da língua russa. Eu posso me aprofundar como jornalista e ser um correspondente. Eu posso traduzir poesia, porque eu percebi que no Brasil, graças ao Boris Schneiderman, que era russo, nascido em Odessa, né, Ucrânia, e que ele, nos anos 50, abriu o departamento lá da USP, e de certa forma ele acaba sendo o patriarca dos tradutores, porque praticamente no século XX, a literatura russa que chegava era traduzida do francês, do inglês e de outras línguas. Só muito recentemente é que houve um entendimento de que o importante era a tradução direta do idioma no qual a obra foi escrita. E o que ocorre? Todos esses clássicos da literatura russa, Dostoiévski, Tolstói e por aí vai, foram traduzidos. E poesia não havia sido. Então eu imaginei, onde é que eu me situo traduzindo poesia? É o que eu estou tentando fazer, estou fazendo. Tem uma coluna no jornal União, em que eu escrevo todos os sábados sobre poesia. Tenho juntado esses dois universos, eu tenho traduzido poesia e editado em forma de cordel, né? Enfim, aí eu imaginei que poderia tentar alguma coisa na própria universidade como professor. É um problema que eu ainda não resolvi, porque o doutorado eu vou terminar... Mas o importante é que foi um tema escolhido e que com isso você foi e já está com 7 anos. Há 7 anos eu terminei um mestrado, estou dando prosseguimento no doutorado, e a previsão é que termine em 1 ano e meio. Como é viver na Rússia sem cuscuz? Triste. Eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Eu não vou mentir, que eu não sinto falta, eu sinto. E eu estava especulando dessa vez levar a cuscuzeira, né? Mas chegar um momento que eu não vou ter o cuscuz lá. Existe um equivalente, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então é sofrer, né, poeta? É sofrer. De todo jeito sofre. Agora você falou, voltando para a poesia, você me contou da outra vez que você esteve aqui, a forma de publicação de folhetos, que é um artifício que o escritor ou o poeta encontra dentro de território russo, ou no país como um todo. Como é isso? Explica aí pra gente. Historicamente, houve um período em que a Rússia foi governada por um regime socialista, um regime comunista, e que tinha o Estado centralizando tudo. Então, alguns autores que não pertenciam às uniões de escritores tinham dificuldade de ser editados.
Nem somente os autores que tinham dissidência política. Então, o sujeito que fazia uma poesia pornográfica, uma poesia mais feminina, não era admitido pela ordem. O sujeito que fazia uma poesia religiosa também não era admitido. O sujeito que fazia uma poesia muito incompreensível para as massas também não era admitido. O que é que esse pessoal fazia? Eles não deixavam de escrever. O que é que eles faziam? Eles próprios editavam os seus livretos. E um cara chamado Nikolai Glaskov, um cara muito interessante, ator do filme de Tarkovsky, Andrei Rublev, ele editava os seus livrinhos e escrevia: eu mesmo me edito. E essa palavra em russo foi sendo reduzida e virou samizdat, que essa palavra acabou sendo conhecida nos círculos literários como publicação alternativa. Quer dizer como se fosse uma edição própria. Uma edição própria. E, de certa forma, o que é o cordel nordestino? É um samizdat. O que é que Leandro Gomes de Barros fazia? Ele comprava um maquinário que era reposto pelas oficinas dos jornais, comprava o mimeógrafo, montava os tipos, escrevia, imprimia e ia vender. Então ele era basicamente... a indústria toda. Todo o ciclo. Ele fazia todo o processo de composição. Então, Costa Leite também. Nessa mesma linha, né? Basicamente, o cordel, o que é o cordel? É a possibilidade que os autores nordestinos tinham de poder se inserir. Embora o Brasil não vivesse um regime em que o governo controlasse tudo, mas os poetas, exatamente, os poetas populares não tinham acesso. Que ainda são chamados de poetas menores. Exatamente. Né? Como burlar isso? Como poder fazer com que a sua voz seja vista, seu livro seja lido, resolvendo isso sozinho. Então, eu encontrei muitos pontos em comuns entre o universo do samizdat soviético e o cordel nordestino. Astia, tem acontecia ou acontece o caso de conseguir êxito, de se tornar um best-seller, por exemplo, e depois entrar na academia? E tendo começado dessa forma? O exemplo mais, digamos assim, marcante do que você me pergunta é um poeta chamado Joseph Brodsky, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1987, que foi o último russo a ganhar o prêmio. Ele havia um grupo de poetas chamados os Órfãos de Armatov. Armatov era uma poeta da Era de Prata, lá atrás, e eles se reuniam em torno dessa grande figura, dessa grande mulher, dessa grande poeta, e o Brodsky era um poeta que foi, inclusive, acusado de parasitismo. O que danado é isso? Parasitismo é vagabundagem. E era proibido ser vagabundo na União Soviética. Era feito do Rio de Janeiro, o malandro do Rio de Janeiro. Então ele foi acusado de parasitismo. Parasitismo. Deixe de ser parasitismo, seu povo. Deixe de parasitismo. E ele foi julgado, e o julgamento dele correu o mundo todo. Então o Brodsky, que era um autor que circulava nesse universo dos samizdat, ele acabou sendo conhecido mundialmente por conta desse julgamento. Então o juiz perguntou: quem é você? Se eu sou um poeta, eu fiz, quem foi que lhe deu autorização para ser poeta? Onde é que está? Qual foi o órgão que disse não? Aí ele começa a responder, e essa resposta é uma resposta que confere já a Brodsky a glória que vai chegar justamente sendo coroada com o Prêmio Nobel. Ele emigra, ele sai de lá, ele é basicamente um poeta desse universo do samizdat, do universo subterrâneo da União Soviética. Muito bom, negócio interessante. Agora, aí você, nessa sua pesquisa, você já o que você está produzindo dá-se através da tradução desse tipo de literatura ou da literatura formal? Essa tradução que eu faço, basicamente, é minha cachaça. Eu faço para me divertir. Certo. Porque, como toda pessoa... Não, sua vodka. Você está querendo desfazer da sua raiz russa? Praticamente a minha vodka. Vou usar esse termo. Não tem a história do cachaceiro que toda vez que ele ficava bêbado, ele ficava falando francês, sabe? Ele quando estava puxando fogo, aí fazia bonjour, como allez-vous? Qu'est-ce que c'est? Aí botava uma azeitona na boca, qu'est-ce que c'est? Aí um cara pegou ar e disse: deixa de miadeira, porra.
tu toda vez que fica falando francês, tu vai terminar sendo preso e levar umas tapas. Ele fez jamais, jamais. Então, volte para lá. A tradução é a sua vodka. A pessoa mais chata de conversar é um sujeito que está fazendo doutorado ou mestrado, porque ele só quer falar disso. Não quer falar de outra coisa, não. Então, o que é que eu faço? Quando eu estou... Para relaxar do trabalho acadêmico que eu tenho que cumprir, a apresentação em artigo, conferência, aí eu traduzo, porque aí a minha cabeça continua aprendendo. Continua, exatamente. E é o que Horácio, que aquele cara que escreveu a Poética, o grego, que dizia, ensinar com deleite. Então, eu estou estudando e estou me deleitando, estou me divertindo. A tua noiva, ela é dessa área também? Eu conheci no mestrado, ela é de uma cidade chamada Vologda, a cidade de um grande escritor chamado Varlam Shalamov. Esse escritor passou mais de 20 anos nos campos de concentração de trabalho forçado da União Soviética, escreveu um livro muito importante, ditado já em português, chamado Cadernos de Kolyma. Ele é dessa cidade. Uhum. Arina. Arina? Nome bonito. Arina o quê? Depois de Arina? Ankudinova. Eita, Arina Ankudinova. É um nome só? Então, aí, todo russo tem 3 nomes. O nome do patronímico, que é o nome do pai, com o it, ou Ovna, ou Evna, que se for mulher muda, e o sobrenome, né? Então, no caso dela é Arina Anatolievna Ankudinova. Aí eu me lasco lá, porque meu nome é Astier Basílio da Silva Lima. Aí não cabe. E teve uma vez que eu fui, e assim, quando você vai escrever os formulários, tem que colocar os 3. Ele está acostumado com eles, né? Está acostumado comigo. Então eu fui fazer, na época da pandemia, todo ano que 6 anos que eu estou lá, 7 anos. Todo ano eu venho para cá. E quando eu venho para cá, faço tudo que é necessário fazer. Coisas desagradáveis, como ir pro dentista, fazer exame e tal. Na época da pandemia, não pude. Eu fiquei 3 anos enxiqueirado lá, né? Sem poder viajar. Aí fui no dentista. No dentista, eles não estavam preparados pro meu nome. Astier Basílio da Silva Lima. Aí, quando eu fui fazer a consulta lá, a mulher fez patronímico. Aí não tem patronímico. Aí fez... Vamos inventar um patronímico? Vamos colocar Ivanovich. Porque Ivanovich é tipo, como se fosse Zé das Couve. Todo mundo é Ivanovich. Entendi. Aí a minha namorada que estava preenchendo fez, não, ele tem patronímico, é Sebastianovich. E é meu pai, né? O pai é peão. Sebastião. Astier Sebastianovich. Aí ficou? E ficou lá no registro do dentista. Sebastianovich? Astier Sebastianovich. Rapaz, isso aí é uma coisa dessa. Isso é uma história. Sebastianovich. Como você, Gessi Antonovich. Gessi Antonovich. Quando Chicanísio conta aquela história da Copa de 70, que Chicanísio diz assim, uma coisa curiosa no Brasil é o nome de jogador de futebol. Às vezes você chega na Copa do Mundo, encontra o mundo todo, o universo futebolístico, aí você chega um jogador alemão, Beckenbauer, né? Uma retada, né? Chega na Inglaterra, Bob Moore, dá a bola, Bob Moore! Você dá logo, porra, você dá a bola, né? Você chega na Holanda, Johan Cruyff, né? Chega na Rússia, Stefanovic. Você jura que o cabo toca violino? É zagueiro, porra. O chicanês, ele diz isso com muita propriedade e é uma coisa curiosa. Agora, me diga assim, como é uma pessoa que sai daqui, do Nordeste, que a gente está acostumado com a esculhambação brasileira. A nordestina não é esculhambação, mas é uma raiz importante, talvez a mais rica do ponto de vista de cultura mesmo. A nossa é muito arraigada, não tem influência de fora, né? Aí vai para um território desse para fazer amigo, para conversar, para tomar uma vodka ou a cachaça. Não é, dá para... Tem uma coisa, é o seguinte, Jessé, todas as vezes que eu me identificava como brasileiro, era incrível a reação. Todo mundo abriu um sorriso. Brasil! Pelé! Aí muitas pessoas se identificavam as novelas. Escravizaura foi a primeira novela que foi exibida na União Soviética. E a
além da Escravizar, uma outra novela que fez muito sucesso foi O Clone. E então, às vezes, sempre que eu, por exemplo, policial, documento! Aí eu mostrava. Brasil! Mas você é do Brasil, Carnaval, Pelé! Escravizaura! E quando eu fui a primeira vez, eu tava falando 25 centavos, e olhe lá, de russo, né, quando eu tava vindo. Eu tinha comprado uma mala imensa para poder levar as coisas, né? E eu tava passando pelo metrô e sempre tem que fazer a verificação, o raio-x, essas coisas todas. Eu passei e o segurança lá, o policial, o encarregado, muito agitado, pediu para eu levar e tal, e pediu para eu abrir. Só que eu tinha acabado de comprar, e eram aqueles segredozinhos, que era uma besteira, mas eu não tava conseguindo, né? E eu tinha, na véspera, eu sou uma pessoa precavida. Eu digo, e se o danado perguntar? Eu tenho que dizer, amanhã eu viajo para casa. Então essa frase eu tava dizendo toda estrambelhada, toda chambocaína, mas eu tava dizendo. Aí eu não conseguia abrir a coisa, eu não conseguia abrir o segredo da mala. Aí eu disse essa frase, eu soquei nos peitos dele. Amanhã eu vou viajar, não sei o que, aí ele. Pra onde? Aí eu fiz, Brasil. Aí ele fez, Brasil! Pode ir embora! Aí ele riu assim, me livrou. Todas as vezes que eu falo que sou do Brasil, a reação é de sorriso, é de espanto, porque é muito longe, boa, né? Uma coisa boa. E a coisa boa porque nós somos respeitados e admirados. Consegue abrir sorriso dessas pessoas. Sempre. Pronto, agora a gente está em Stefanovic. Vamos puxar para Mané Preguim? Bora. O Preguite. Rapaz, eu gostei do nome, Mané Preguim. Isso é um nome arretado. Nós temos uma particularidade, digo nós, além de Gessier, Astier, inclusive, diga-se de passagem, ele tem a humildade e a honestidade de me dar alguns créditos. São pessoas que chegam para ele e dizem Gessier, ou então às vezes não diz Gessier, fala... mas ele diz mesmo as Gessier. Aí, algumas vezes ele já chegou para mim, Gessier, olha, eu tenho 2 abraços grandes, 2 parabéns e não sei o que deram para mim, mas é seu. Uma vez, quando aconteceu o centenário de Zé da Luz, uma pessoa estava ligando para mim, e estava nessa comitiva, e Ronaldo Cunha Lima ouviu do Sastia GC e ligou, passaram o telefone para ele, fez, poeta, eu vi você na apresentação. Aí eu vi que não era eu. Como uma vez me ligaram para fazer um show, aí você tá com data? Aí eu tô com data. Aí quando eu comecei a ouvir o rumo da conversa, eu digo, isso não sou eu. Eu digo, você tem certeza que você quer me convidar? Aí eu, não, mas não é, você não recita? Eu recito. Não, mas assim, aí eu digo, não, eu acho que você quer falar com Gessier Quirino, né? Olha, eu tenho o telefone dele. Se eu fosse um caba safado, estaria eu lá, né? Por isso que eu digo que você é uma pessoa humilde, honesta, justa. E nós temos, vamos dizer no presente, porque nesse caso será sempre presente, nós temos um compadre em comum, que é o nosso querido Orlando Meira Tejo. Orlando Tejo. E você conviveu muito mais próximo dele, essa coisa toda, e tem muita história de Tejo para se contar. Tem. Uma delas, que é, por sinal, coincide com a rua que eu moro, lá em Campina Grande, eu nasci na rua Antenor Navarro, que é a rua que vem lá da Prata, vem do Campo do 13. A Antenor Navarro começa no Campo do 13, desce ali o São José, passa pela Prata e termina na Palmeira, no Quartel do Exército. Então, essa é a rua Antenor Navarro. E na Palmeira tinha uma fábrica de macarrão, isso nos anos 60, que chamava Simal. Eu já sei onde você vai chegar. Simal. Então, é Companhia Industrial de Macarrão, né? Uma coisa assim. Aí pediram a Orlando Tejo um slogan para a fábrica e ele disse, come-se bem? Comendo-se mal. Isso é uma genialidade fantástica, né? Genial. Então, Tejo tinha essa faceta. Ele era um boêmio, é um cantador, um escritor. Sambista, ele tinha um sambista. Né? E ele tem o reconhecimento, digamos assim, de uma forma unânime, de ser o autor do Poeta do Absurdo, de Zé Limeira, que até se confundem os dois. Exatamente. Ninguém sabe onde para um e onde começa o outro.
Vamos falar sobre Tejo e umas curiosidades de Tejo. Diga aí, porque o que você disser já é de quem conhece. Eu conheci Tejo em 97, quando eu lancei meu primeiro livro, e por coincidência, quando você lançou seu primeiro livro, eu acho que essa é 96. 96, 97. É. E ele participava do Congresso de Violeiros, era jurado, eu fui recitar. Quando eu terminei de recitar, que eu fui sair para a coxia, tava o Tejo assim de pé. Ele me abraçou e dali começou a nossa amizade. Ela se efetivou mesmo em 2000, porque assim, eu ligava para ele e a gente passava horas no telefone. E ele sempre dizia assim, não, vem aqui em casa pra gente conversar e tal. Aí eu nunca acreditava que era de verdade. Porque você sabe que existe o Tratado Sociológico do Brasileiro, vir em casa não quer dizer nada. Vamos marcar também não quer dizer nada. Depois olha, eu tô te convidando para ir pro meu lançamento. Olha, eu vou tentar. Ele não vai. Então a gente tem esses códigos. Então vá lá em casa para mim não significava nada. Eu fui para um evento já como estudante de jornalismo no Recife e eu liguei para Tejo depois. Eu estive no Recife e fez, por que você não ficou lá em casa? Aí já comecei a entender que podia ser verdade esse negócio de uma amizade mais próxima. Quando foi que bateu mesmo a ficha que ele queria mesmo uma amizade mais próxima, foi quando eu lancei o livro, o meu segundo livro, chamado Baião de Dois, que tinha um poema Memorial da Casa Antiga, A Peleja de Zé Limeira com Vata Gosto dos Anjos. E ele veio do Recife para João Pessoa. Só que o livro não veio. Essa história é muito boa. Eu tinha um editor português. E a gente saiu de Campinas para João Pessoa. E os livros todos estavam na casa dele, que era a editora. E ele ia me dar uma carona. Chego na casa dele, professor, tudo pronto? Ele fez, tudo pronto. Entramos no carro, fomos para João Pessoa. O que é que eu vou imaginar quando eu digo tudo pronto, professor? O livro. Exatamente. Tu trouxesse? Não, ele também não trouxe. Aí quando eu cheguei, fiquei na casa do amigo meu e tal. Quando eu cheguei lá no Paraíba Café, na Antenor Navarro, chegou o professor, cadê os livros, Achei? Como assim, cadê os livros? Ele não tinha trazido. Eu fui na casa dele, onde os livros estavam. Eu não tinha. Uma coisa é se eu tivesse os livros na minha casa. Mas não, eu não tinha. O livro tinha acabado de ser editado, estava tudo lá, o lançamento de São João Pessoa. Aí foi a coisa mais engraçada e mais absurda. Foi uma limerada, porque quando o Tejo veio de. Aí eu entendi, não. Aí foi quando eu comecei a frequentar a casa dele na Monsenhor Fabrício. Aí eu passei várias temporadas, então era muito engraçado, porque quando eu chegava, começava a conversar, ele dizia, poeta, vamos tomar um café, porque meia-noite não é hora de dormir, não. E a gente ficava até tarde, conversando sobre cantoria. Então eu decorei muitos poemas, de tanto que ele me dizia, né? Eu acabei decorando muita poesia contada. Por exemplo, ele contava um poema de João Severo de Lima, cantando... Já tive disposição no tempo que era moço, de nada tinha sobroço, pegava a cobra com a mão, enfrentava lampião se houvesse necessidade, e hoje estou na qualidade de me assobrar com barata. Responde, velhice ingrata, quem fui eu na mocidade? Pronto, esse era o modo. Responde, velhice ingrata, quem fui eu na mocidade? E essa glosa cantada foi de um poeta chamado João Severo de Lima, que meu pai conheceu lá da região de Patos. E Tejo, ele tem quando ele faz o Poeta do Absurdo, Zé Limeira, na época, isso foi nos anos 70, né? 70. O livro é escrito em dezembro de 68, quando ele tira férias do Diário da Borborema, ele era secretário de redação. E o livro pena para ser editado inicialmente por Agnella Amorim, depois ele inclusive conta isso numas edições, o vai e vem do sai no sai, depois ele retira isso. O livro é publicado em agosto ou setembro de 73. 73, Mas o livro está escrito desde 68. Entendi.
Então, desde daquela época que a gente se prende, principalmente os bigodetes de Campina. Bigodete, para quem não sabe, é bigodete mesmo, do cabo quando está com 17 Fulejo. É o fulejo. Aí a gente vai tudo em cima da sacanagem, né? Pedro Alves de Cabral, inventor do telefone, resolveu tocar trombone na volta desleal. E aí, mas como tocava mal, arrumou 2 instrumentos. Daí chegou um sargento querendo enrabar os 3. Quem tem razão é o freguês e diz o Velho Testamento. E essas coisas que ele fazia, a gente vê Campina Grande dentro da literatura, né? Na volta desleal. A volta desleal é quem passa para o bairro de Bodocongó. E até então, a gente via isso muito presente na musicalidade do Sudeste. Eu acabo de falar em Copacabana, falar no Leblon, depois você fala no Ceará, em algumas cidades, aí vem Luiz Gonzaga puxando para Pajeú, para o Rio, para Exu, enfim, todo o sertão de Pernambuco. Mas uma localidade como Campina Grande era cantada aí vem Zito Borborema, que canta a Campina Grande, essa coisa toda, mas a poesia estava ali, aí e ele entra com esse lado urbano de uma rua, né, brincando com os absurdos dele. Como aquela cena que tem, que é praticamente um conto, que é Comigo Não Tem Perhaps, que acontece ali, se eu não estiver enganado, acho que na antiga Rua da Floresta, o caso que é a briga entre uma desavença física do Zé Limeira e outros bêbados numa casa não muito recomendável. Comigo Não Tem Perhaps. Comigo Não Tem Perhaps. Eu fiz até um poema dedicado a Zé Limeira, aliás, que eu digo a Orlando Tejo, que eu digo assim: pela agudice das pontas é escorno de aço e noite, essa vida é um açoite, o chapeado dizia, baixaram o Xexi Maria, preço das putas subiu, sem nada, aí já é o próprio Zé Limeira, falando. Eu digo limeriana poesia, que não deixa de ser um estilo limeriano, né? E tem uma outra que eu fiz em homenagem ao próprio Tejo. Astier Basílio, você é filho de cantador, já exercita o improviso juntamente com seu pai e foi assíduo frequentador. Trabalhei, foi meu primeiro emprego. Trabalhou na casa do cantador. Era secretário de todas as coisas que eram necessárias ser feitas. Rapaz, então você tem muita conversa de bastidores, né? Tem umas bem engraçadas que tu conta Porque é o seguinte, voltando um pouquinho, uma ré assim só de 25 centavos. O Zé Limeira, o que é o Zé Limeira? O Zé Limeira foi escrito por uma pessoa que transitava entre 2 mundos. Orlando Tejo era filho de um juiz, advogado, boêmio, frequentador do Grêmio Literário Machado de Assis, que era um grupo que tentava preservar as tradições literárias do Brasil. Houve a Semana de 22, houve reações em vários estados que não aderiram. Eles não queriam abrir mão da metrificação. Então você vai encontrar vários grupos do Nordeste que não vão aderir muito tardiamente. E em Campina Grande houve o Grêmio Literário Machado de Assis, do qual o Tejo fazia parte, junto com outros poetas. Foi contra o movimento modernista? Totalmente contra. Tejo inicia na literatura contra o modernismo, contra tudo isso. Então, não só ele, como uma playa de poetas em Campina Grande, Raimundo Asfora, Edivaldo Perico, todos eles cultivavam, Anésio Leão, todos eles cultivavam o soneto, as formas fixas, né? Pois bem. E Tejo conhece José Alves Sobrinho, que apresenta o mundo da cantoria. E não só apresenta o mundo da cantoria, Tejo é uma espécie, aliás, Zé Alves Sobrinho é uma espécie de professor de Tejo, de metrificação. Ele reconhece isso no prefácio do primeiro livro do poeta Zé Alves. Tiveram uma grande amizade que foi rompida justamente por causa do Zé Limeira. Então, o que ocorre? Tejo começa já, com 14 anos, frequentar as cantorias, se embrenhar com a paixão, ele era um sujeito apaixonado pela cantoria, e ele tinha essa grande preocupação dos rumos
da poesia brasileira. Ele viu os suplementos literários do Brasil, levando a sério poemas experimentais, cerebrais, que ele não via sentido nenhum. Era um absurdo para ele aquilo ali. Aí diz, vocês estão levando a sério. Doido. Eu tenho um doido aqui que é melhor do que o de vocês. Aí ele escreve o Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, com o objetivo principal de rir da cara dos exegetas, dos críticos literários nacionais, para dizer, olha aqui, vocês estão levando... Pouca gente percebeu que o capítulo-chave do Zé Limeira é justamente quando ele critica a poesia concreta. Logo no começo. É ali que ele mais inventa. Parte significativa dos poetas que ele cita não existe. Para debochar. Ele inventa poetas e ele inventa os poemas. A parte mais ficcional, eu fiz um levantamento de todos os personagens e categorizei os personagens que eram ficcionais e os personagens que eram reais. As situações que eram reais, as situações que eram ficcionais. Onde ele mais cria, onde ele mais inventa, é justamente na crítica. Por quê? Porque ele queria fazer o seguinte, o rei está nu, e eu vou mostrar para vocês como. Vou colocar a coroa na cabeça de um palhaço. Essa era a intenção dele. Eu imagino que era. Só que as pessoas não estavam... Veja bem, ele está operando em 2 códigos. Só que o mundo letrado não conhece o código da cantoria. Ele conhecia. As pessoas que estavam lendo livros, não sabiam do que ele estava falando. Então o que ocorre? O livro é recebido como uma exaltação de um grande poeta, que na verdade não é um grande poeta, o Zé Limeira. É um grande xiste, um grande deboche. O Zé Limeira, dentro do universo da cantoria, significa o poeta ruim. O poeta que não tem capacidade de manter um raciocínio. Uma linha. E é muito ruim cantar com um poeta como o Zé Limeira. Por quê? Você chega para uma plateia, você está ali seriamente tentando... Você conquista o público com uma coisa errada, né? O que é o Zé Limeira? O Zé Limeira é o palhaço. O que é o palhaço? O palhaço, ele consegue desvirtuar a ordem. O cantador está ali se preparando para cantar, fazendo esforço. E está um sujeito do lado dele que não está nem se esforçando, nem fazendo nada, e obtém toda a atenção da plateia. Então... E ganhando também. E ganhando atenção e dinheiro. O Zé Limeira era uma figura que era desrespeitada pelos cantadores. As pessoas só aceitavam cantar com ele porque ele rendia uma boa... Era bom de bilheteria. Era bom de bilheteria. E isso, voltando agora para a pergunta da Casa do Cantador. O cantador ruim, a gente... internamente no mundo da cantoria sempre houve atribuição de versos que o sujeito escreve na brincadeira e diz, olha, o verso que fulano fez. Essa prática ela existe desde sempre. E eu vi isso muito em Campina Grande. E existia um poeta, infelizmente ele faleceu, era muito amigo nosso, marchante, Antônio Mãozinha. Então alguns versos foram feitos e atribuídos a ele. Outros eram porque realmente ele não era um poeta, digamos assim, de grande capacidade de elaboração e tal. Enfim, era um poeta mediano e tal. Então, as pessoas criavam versos e ficava também naquela dúvida se o verso é ou se o verso não é. E tem uns versos engraçados de Mãozinha que ele estava na casa do cantador bebendo cerveja numa lata de quitute. A pessoa chegou lá e disse, poeta, que é isso, você bebendo numa lata de quitute? Beber cerveja numa lata de quitute. É como aquele seu poema, né? Com que tira gosto de canjica. Gosto de canjica, uma uísque drole, uma xícara de louça com tira-gosto de canjica. Então ele estava lá bebendo cerveja numa lata de quitute. Eu disse, poeta, o que é isso? Ele disse, não, tem um verso, inclusive. Eu vou fazer um verso agora, para mostrar que eu sou poeta. Aí o verso foi assim. Eu estou bebendo cerveja, que é a bebida do fute. Não tem copo, eu vou beber numa lata de quitute, é a cana batendo na goela e a goela dizendo, gut. Como são as outras histórias? Tem muita história engraçada da Casa do Cantador. Tem. Tem uma... Generino Batista, que era um poeta de Teixeira, também faleceu recentemente, com mais de 80 anos. Ele é autor de um verso antológico, que é uma verdadeira aula de sociologia, que ele dizia o seguinte, quando eu pego um preá, pelo ele, espeto e aço. A cada filho que eu tenho, eu saio dando um pedaço e sou feliz quando chupo o osso do espinhaço. E ele estava cantando, essa foi uma das últimas cantorias, eu assisti.
Ele estava cantando e um poeta muito desagradável, começando a falar que você vai morrer, você tá para morrer. Dizer isso com uma pessoa octogenária é uma coisa muito desagradável, né? Muito antipática. E ele disse, era o poeta Zé Américo, tá? Em São Paulo, agora, ele fez assim: no dia que eu souber que Zé Américo morreu, eu mesmo estando ocupado, eu largo o emprego meu e a primeira pá de terra que joga em você sou eu. Isso foi dito na casa do cantador, cantado por Generino Batista. Essa foi... Perverso. Foi. Tá bom, Astia, para a gente fechar a nossa conversa, faça referência ao poeta russo que você está traduzindo. Se for possível, Sim, claro. Um versozinho, então tem esses livrinhos que você trouxe. Eu fiz em forma de cordel, na tradição com as capas coloridas, o mesmo folheto, né? Então, o Mayakovsky, o Vladimir Mayakovsky, é o poeta russo mais conhecido do Brasil. Ele foi traduzido na área da música também. O Caetano Veloso tem aquela canção muito bonita, O Amor, que foi gravada pela Gal Costa. Ressuscita-me. É um poema do Mayakovsky, que foi adaptado pelo Caetano. E o João Bosco, quando ele vai cantar aquela canção emblemática, O Corsário, né? Ele recita. Mesmo que eu mande... Mas antes ele vai lá. Mensagens por todo o mar, meu coração tropical. Essa canção é linda. E é de um poema de Mayakovsky também? Esse poema, se eu não estiver enganado, é dele mesmo, do João, mas ele recita o poema de sim, entendi, abrindo a canção. Então eu vou ler esse poema. Estive com Santana e ele recitou de cor. Esse poema na versão que não é a minha, evidentemente, porque aí eu presentei para ele decorar a minha. Vamos lá. O poema de Mayakovsky é E então? E então eu abri, num folhear calmo, os olhos das páginas e foi cheiro de pólvora por todos os lados. Não é de hoje, aos com mais de 20 crescer com os trovões. Não temos por que nos alegrarmos, mas nem há com o que ficarmos tristes. As águas da história são revoltas, a ameaça e a guerra, numa extensão longa, nós cortaremos, como a quilha corta a onda. Exatamente aí que João Bosco coloca. Aí ele começa. Assim como, né? Assim como aquele corta a onda. Espetacular. Eu cobrei de Astier, quando ele veio, ele mora em Moscou, e eu cobrei dele de quando ele vier da próxima vez, ele trazer alguma coisa lá da Rússia para aqui para a bodega. Vou trazer. Pode ter certeza que cacareca é o que não falta por lá. Trazer um mangai russo. Pode deixar que vai vir. O que tem de Moscou aqui é somente a musicalidade de Luiz Gonzaga, que disse... Eu estava mostrando a Vita no caminho umas canções que são parentes de Luiz Gonzaga. Tem uma canção chamada Padmaskur Vechera, que é praticamente a irmã de Légua Tirana. De Légua Tirana. De Légua Tirana. Então pronto, o que tem de russo aqui é a simpatia da gente aqui pela musicalidade do mestre Luiz. Agora para o povo lhe achar, como é que o povo lhe acha? @AstierB, Instagram, Astier Basílio, Facebook. Eu acho que já é suficiente, né? Suficiente, tá aí. Compadre Astier Basílio, Astier GC, nós somos compadre irmão, penteamos o cabelo pro mesmo lado, só que você tá penteando do lado russo e eu do meu lado sertanejo aqui. Bom, minha gente, a alegria tá aqui, esse bate-papo aqui já bem descontraído, de forma erudita e ao mesmo tempo popular, com o grande mestre Astier Basílio. Quem gostou, se o compadre gostou, aperte no pitoco, caba véi. Aperte no pitoco, acui que o negócio é sério. Aí disse que ele chegou na bodega, o cantador que ele criou, né? Pra justificar o verso. Aí disse que o cantador chegou lá e o dono da bodega cega, né?
Dona, me dê um almoço aí e tal. Aí vocês são cantadores? Somos, são cantadores. Se vocês fizerem um verso pra mim, não vai pagar a comida não. Ah, é? Então vou fazer um verso. Aí o cantador fez assim: cega se eu te pegar, do jeito que eu tô pensando, meto-lhe a pica no cu, que os ovos ficam rodando, o olho bom fica cego, o cego fica enxergado.